Olá, pessoal do meu canal, aí no YouTube, me segue lá no Instagram também. Aqui o canal é Paula Anjos, a palavra como ela é, tá? Compartilha os vídeos, irmãos, dá um joinha, escreve comentário aí no vídeo, para que a gente possa ter engajamento aí em nome de Jesus, para que a palavra de Deus possa ser propagada e levada com mais afinco. Irmãos, Deus me colocou uma palavra no coração que eu vou confessar para os irmãos que há muito tempo eu já fiz o estudo dessa palavra. Esse estudo aqui eu já fiz para mais de meses. E hoje eu estava meditando nesse texto e eu falei, meu Deus, vou trazer essa palavra no canal porque é algo que vai enriquecer a Igreja de Jesus Cristo. A palavra de Deus que nós vamos mencionar hoje está em Levítico, capítulo de número 10, no verso de número 1 e 2. Nós vamos falar de algo bem delicado, mas gostoso. É um assunto muito gostoso de ser falado, porque ele traz consigo o peso da glória de Deus. E isso é muito bom quando ajusta, né, a igreja, quando ajusta os pensamentos que temos diante da palavra de Deus. Isso é muito legal porque traz consigo aí o alinhamento, né? O alinhamento cristão. Vamos lá, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Eu vou ler o texto na Almeida Corrigida, revista e atualizada, que eu acho que é um que mais chega perto do texto original. Aqui tem um tema, um título. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele. Ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E o que lhes ordenara? O que não lhes ordenara, perdão. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. E disse Moisés: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Irmãos, sabe o que eu acho impressionante nesse texto? Eu acho muito impressionante porque nós vemos que Arão se cala diante da palavra de Deus, ainda que os seus filhos estão mortos. Nadab e Abiú estavam ascendendo ainda, né, pro ministério de sacerdote na casa do Senhor. Os filhos de Arão, né, vieram aí da linhagem levítica, né, aonde Deus separa para o serviço dentro do tabernáculo. Nós vemos que eles ofereceram a Deus, diante do altar do Senhor, um fogo que não era o fogo de Deus. Quando o Senhor fala de toda a trajetória do altar, toda a trajetória dos sacrifícios, toda a trajetória das bebidas que eram oferecidas diante dos holocaustos, que eram as bebidas, as ofertas de libações, né, irmãos? Quando Deus fala de como eles vão preparar esses sacrifícios, né? Deus proíbe comer a gordura e o sangue dos animais, né? Eles vão oferecer a Deus, né? Os animais, a gordura era derretida e oferecida a Deus como incenso, a fumaça da gordura que subia era do Senhor, o sangue, né, aspergido e derramado, e o sangue que acabava ficando no cozimento não poderia ser comido. Por quê? Porque o Senhor estabeleceu algumas regras diante daquilo que ele queria. Tinha a porção certa dada aos sacerdotes, a consagração dos filhos de Arão. Nós vemos que Deus, ele vai falar que os sacerdotes não podiam beber a bebidas fortes, né? A lei acerca das coisas santas. O livro de Levítico, ele vai trazer com clareza e detalhação
como deveria ser a oferta de sacrifício a Deus, como deveria andar, né, o andamento do culto, o andamento da oferta, o andamento do templo, né? Ele fala que os animais que se devem ou não devem se comer. Ele vai falar de tudo aquilo que ele quer. Deus vai detalhar com clareza, com precisão, de maneira muito bem explicativa, explicada, como ele gosta, como ele quer e as regras que isso deve ser realizado. Uma das regras era que o fogo que estava ardendo continuamente sobre o altar não parasse de queimar. Mas o fogo que deveria arder no incensário era o próprio fogo do altar, porque o primeiro fogo que foi posto ali foi posto por Deus. Então, qual que era a aplicação do sacerdote neste quesito? O sacerdote, né, ele estava incumbido de manter o fogo ardendo continuamente. Quando estava se apagando, ele entrava no templo e acendia de um fogo para o outro. O fogo deveria continuar queimando, eles não poderiam deixar a chama se apagar. Mas o que é o fogo estranho? O fogo estranho era o fogo que vinha de fora do altar. Tudo que vem de fora, de maneira alienígena, né? Que a gente pensa que alienígena só os extraterrestres, não. Tudo que vem de fora é alienígena, tudo que vem de fora é estranho, tudo que vem de fora não é comum do que está dentro. Então, Deus está dizendo: Nadab e Abiú ofereceram a mim fogo de fora do altar. Irmãos, não é que este fogo era fogo do diabo, não é isso. O fogo não era o fogo que Deus havia colocado, ou seja, o fogo santo. Tudo que Deus faz e tem, ou que Deus é santo. Quando ele fala da santidade, da adoração e do serviço, ou seja, tudo que é ofertado a Deus deve vir de maneira santa. Então, quando ele vai falar dos princípios, né, para a igreja de Levítico, quando ele vai falar dos princípios para a igreja de Jesus Cristo hoje, ele está falando sobre isso, ele está falando sobre a sujeira, sobre a contaminação. Paula, ele estava falando do quê? Ele estava falando que o fogo de fora estava contaminado porque não era de dentro. Então, irmãos, quando você sai fora do planejamento de Deus e vai trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, ou as coisas do mundo para dentro do teu coração, o que você está fazendo? Você está trazendo fogo estranho para dentro do altar. Você está trazendo coisas que não fazem parte do que está dentro, ou seja, do contexto da palavra. Você está trazendo coisas que não fazem parte de dentro daquilo que Deus deixou. Então, Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que estavam ascendendo ao sacerdócio, né, aprendizes aí do sacerdócio, né, que eles estavam para exercer isso com clareza diante de Deus, eles tinham que seguir corretamente aquilo que Deus mandou. Você vê que em algum momento Deus até elogia Nadab e Abiú. Eles são elogiados por Deus porque eles fizeram aquilo que Deus queria num outro momento. Você vê que em algum momento eles vão levar, elogiados por fazer todas as coisas que o Senhor ordenara. Levíticos 8:36. Em Levíticos 8:36, que é um capítulo um pouquinho anterior do capítulo que lemos, eles estão andando no caminho correto, vamos dizer assim, que eles estão fazendo aquilo que lhe agrada o coração de Deus. Então Deus elogia. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Mas nesse ponto que lemos, eles fogem daquilo que Deus tinha. O que é isso, Paula? Quando a gente deixa a enganação e o direcionamento de Deus de lado. Quando a gente entra da presença de Deus com difamação e injúria. Quando a gente deixa o original de Deus sair
do eixo da nossa vida. Quando a gente simplesmente mistura coisas santas com profanas. Nadab e Abiú, eles iam sofrer as consequências do seu pecado. Então nós vemos que isso acontece na onde? Na península do Sinai. O que está acontecendo ali? Ali tem o tabernáculo de Deus. Deus coloca todas as instituições do culto, do sacrifício, da oferta, como deve ser o fogo, a menorá, as 7 hastes devem estar acesas, né? O tipo de azeite que deve ser usado, né? Que é o azeite da amendoeira. Ele tem tudo explicadinho, né? O tipo de animal que deve ser oferecido, qual que é a parte que o sacerdote deve comer, a hora que o sacerdote deve comer, após toda a gordura ser queimada e subida como incenso ao Senhor, né? O sacerdote não pode beber bebidas fortes, o sacerdote tem que estar envolvido na consagração do tabernáculo, ele deve estar envolvido na consagração original desse tabernáculo, ou seja, tudo que eu misturo demais, tudo que eu coloco humano demais, eu estou infringindo as leis do Senhor. Quando eu olho para essa palavra, eu consigo entender algumas verdades práticas daquilo que Deus tem. Quando eu olho o texto áureo que lemos, ou seja, o texto de Levíticos capítulo de número 10, eu vejo que não tenho abertura para o meu pensamento aqui. Não há abertura para o que eu desejo aqui. As aberturas que Deus dá simplesmente são as aberturas da sua palavra. E Moisés disse a Arão, isto é, o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Então, se as pessoas que estão representando a Deus não santificarem a Deus, não que nós precisamos liberar santidade ao Senhor, não, Deus é santo. Irmãos, isso é indiscutível. Mas as pessoas que representam a Deus devem exercer santidade porque o representam. É isso que ele está dizendo. Então, naqueles que se chegarem a mim, eu serei santificado. As pessoas não brincarão com a minha palavra porque elas estão vendo exemplos reais de santificação. E serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão calou-se. Ou seja, depois que os filhos Nadab e Abiú morrem por exercerem de maneira errada o sacerdócio dentro do templo, o que acontece? O objetivo geral aqui, a verdade prática da palavra é isso. Acontece que Deus requer santidade de seus obreiros. Quando ele fala nesse versículo, ele está falando de uma postura igualitária a ele, uma postura igualmente santa. Ele está falando de que eu tenho que ser zeloso pelas coisas de Deus, que comprovam a excelência, né, do Senhor. Menos que isso é inacessível, ou seja, inaceitável. Ou seja, eu não posso acessar a Deus sem exercer santidade. Menos do que isso, Deus está falando, é inaceitável. Quando eu não tenho exercido santidade, quando eu não demonstro presença real de Deus, quando eu não faço aquilo que Deus mandou, ou seja, aqui o sacerdócio era algo muito santo, mas a palavra de Deus diz no Novo Testamento, quem é o sacerdote hoje? Paulo, o sacerdote é o meu pastor, é a minha pastora, isso, legal, mas a palavra de Deus vai dizer, Paulo diz que nós somos o sacerdócio real de Deus, nação santa, povo adquirido, povo exclusivo, povo escolhido de Deus. Então, quando eu olho no contextão geral, na aplicação da palavra, quando eu olho no objetivo específico de que Deus está dizendo de uma maneira, vamos dizer, abrangente no Velho Testamento, quando Paulo traz para o Novo, para a igreja gentílica que somos nós, ele está trazendo que Nadab e Abiú tinham uma ascendência aí levítica. Eles eram, sim, ascendentes a exercer, né,
o trabalho sacerdotal, né? Mas nós também hoje exercemos isso. Então Deus não aceita menos, é inaceitável o menos do teu povo. Quando o teu povo exerce um ministério santo, como Deus estipulou para Nadab e Abiú, Deus sabe e diz, não quero fogo estranho. O que ele está dizendo para a igreja hoje? Eu não quero mistura no meio do povo. Eu não quero que o povo traga doutrinas e práticas de outras religiões para dentro da igreja. Você tem um celular na mão, você tem uma rede de internet, você vê quanta patifaria, quanta besteira acontece dentro da igreja. Você vê que a bruxaria está entrando nos cultos. Você vê que a mistura está entrando dentro dos cultos. Nós temos pastoras e pastores que estão concordando com tudo. Irmãos, final de tempos. Final de tempos. É gente que faz a obra de Deus acontecer do jeito que quer. Veste a roupa que quer para subir sobre o altar de Deus. Fala palavras torpes em cima dos templos, em cima dos altares, perdão. Palavras de baixo calão, usada em pregações. É gente que está praticando pecado de pederastia, de prostituição, pecados pecados que maldizem a palavra de Deus, seja de qualquer segmento, a pessoa tem uma vida maldita dentro daquilo que nós vemos diante da palavra de Deus, trazendo maldições a si mesmo e à igreja de Jesus Cristo. Nós vemos contendas, porfias, dissensões, nós vemos a mudança dos hábitos comuns do ser humano, homem para mulher, mulher para homem. Nós vemos igrejas para todo tipo de segmento hoje, né? E nós falarmos de seitas hoje, nossa, é um absurdo, mas é o que Deus está dizendo para nós, sem mistura. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Então, a palavra de Deus está nos trazendo hoje, através de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, de que Deus vai exercer justiça, irmãos. Não interessa quem é, não interessa. Filhos do sacerdote, filhos do primeiro sacerdote, porque Arão foi o primeiro sacerdote a ser instituído. Todos os outros vieram da linhagem araônica. Ou seja, esta linhagem levítica veio todas e partiram de Arão. O primeiro sacerdote, os seus filhos sofreram a penitência daquilo que fizeram. Ou seja, Deus não deixou barato. Nós vemos Deus fulminando Nadab e Abiú na hora que o fogo estranho foi oferecido. Essa história é uma história que nos traz muito fervor no coração. Que fervor, Paula? Efusão do nosso coração do quê? Do temor ao Senhor. Devemos temer a Deus, devemos pensar, será que nós temos tido cuidado com aquilo que Deus está falando a nós? Qual que é o objetivo realmente dessa palavra? O objetivo dessa palavra é trazer para nós que ninguém tem privilégios. Você pode ser quem for, pode ser o que for. Não há privilégios diante do Senhor. Mostrar os perigos de se colocar fogo estranho no altar do Senhor. O perigo de mistura, irmão. O perigo de acender fogo que não é de Deus. A palavra diz que nós não devemos extinguir, o Espírito Santo, não devemos apagar o fogo de Deus no nosso meio, que é o Espírito Santo, mas fala de um fogo estranho. O fogo estranho não consome o pecado. Quando o João vai dizer que, lá no Evangelho de João, vai dizer que
o Senhor, ele vos batizará, né? Virá aquele que vos batizará com fogo, né? Com o Espírito Santo e com fogo. Ele está dizendo que o Espírito Santo de Deus vai trazer para você arrependimento, ele vai trazer para você o convencimento do teu pecado. Ao mesmo tempo, o fogo de Deus vai consumir este pecado. O fogo de Deus vai consumir aquilo que não presta dentro de você. Mas se não for fogo de Deus, vai continuar queimando de maneira insensata. Só que o fogo humano, ele acende e logo ele apaga. O fogo de Deus não. O fogo de Deus, ele fumega e pega o tempo todo. É isso que Deus está dizendo. Não deixa apagar a chama do Espírito Santo dentro do seu coração. Não aceita qualquer coisa, né? Não faz de qualquer maneira. Não apresenta a Deus qualquer coisa diante do altar do Senhor. Então nós temos aqui uma clara fala de Deus no Velho Testamento, pautando aí no Novo, nas falas de Paulo, trazendo para nós que essa história é uma história de obediência. Obedeça a Deus. Se Deus está falando para você se encaixar na palavra, não deixar com que as coisas fujam do propósito, então não deixe. Não deixe que as coisas de Deus saiam do eixo. Não deixe que as coisas de Deus possam perder o sentido. Não deixe o fervor de Deus perder o gosto dentro do teu coração. Não pratique essas coisas, irmãos. Nós temos aqui uma palavra que nos traz para o eixo do centro da vontade de Deus. Nós temos o querer do Senhor que nos traz a clareza do nosso pensamento. Quando nós estamos diante daquilo que o Espírito de Deus traz, o Espírito Santo de Deus coloca dentro de nós, nós temos uma certeza só, que Deus é santo, sua palavra é santa, o seu povo é santo, o teu querer é santo. Não há ninguém que possa tirar o fervor de Deus do seu coração se você não deixar. Então, irmãos, nós precisamos entender isto de maneira clara, de maneira sucinta, de maneira justa. Gálatas, capítulo de número 6, eu abri aqui para que a gente possa ler junto o que traz Gálatas de capítulo de número 6, para que nós possamos ter um entendimento também aqui no Novo Testamento do que Deus nos traz através da vida de Paulo quando ele escreve a carta aos Gálatas. Capítulo 6, verso de número 7, vai dizer assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Quando ele fala não erreis, ele também fala não vos enganeis. Fica pensando que Deus é bondade, que Deus é amor, que Deus é, nossa, o Papai Noel, a fadinha do dente, que Deus é a tal da Sininho. Deus não é mago, Deus é Deus. Não vai se deixar escarnecer. Deus é justiça, juízo também. Então, não se engane, não erreis. Não fica alienado achando que tudo passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa de zombar dele mesmo. Deus não permite zombaria do seu nome. Então, irmãos, porque certamente ele está falando, não é talvez, não é pode ser, não, certamente, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Quando ele traz para nós Gálatas, capítulo de número 6, nós vemos nessa introdução da lição que esses dois obreiros do Senhor, Nadab e Abiú, apesar de todos os privilégios, apesar de serem filhos de Arão, apesar de desfrutarem juntos da congregação de Israel, apesar de serem homens honrados dentro do ministério, apesar de ter feito o correto lá atrás, eles antes de tudo isso, né, eles foram de maneira rigorosa, né, receberam a justiça de maneira rigorosa de Deus, né, sabendo aí que o seu ministério não salvaram. Então, não interessa o que você é diante daquilo que os homens instituíram ou até mesmo Deus instituiu por você. Porque Nadab e Abiú, eles receberam o sacerdócio, né?
em dinastia pela vida de Arão. Mas isso não os salvou. Isso não os isentou de receber o juízo de Deus. Antes, eles ignoraram as recomendações do céu, ignoraram as recomendações que Moisés estava entregando para eles pela vida de Deus, pela palavra de Deus. Então ofereceram fogo estranho ao Senhor e no mesmo instante foram exterminados por Deus, pelo Deus que não se deixa zombar por homem algum. Fica essa palavra no seu coração. Um fogo estranho vai corromper as coisas de Deus dentro de você. Um fogo estranho vai fazer você mostrar um Deus que não existe. Um fogo estranho vai fazer você concordar com um monte de asneira que está sendo dito por aí. Quando nós vemos alguns ícones gospels aparecendo e deturpando a palavra de Deus, envergonhando um povo, irmãos, eu me chateio porque eu falo, Deus, olha aí, que tipo de representação nós estamos tendo, porque é de amplitude mundial agora. Mundialmente, os crentes estão sendo zombados, às vezes, por algum tipo de pessoas, para não falar idiotas, né? Porque eu não vou falar esta palavra aqui já, dizendo que não tem noção do que Deus é e da sua palavra, que não tem noção que um dia a conta vai chegar, né? E para que exerça misericórdia sobre eles, eu deixo aqui um apelo. Igreja de Jesus, ore, leia a palavra, busque de Deus. Não deixe fogo misturado chegar sobre o altar do Senhor. O altar de Deus é o nosso coração. Mas há um altar físico nas igrejas levantadas pelo Senhor. Há memoriais que Deus deixou para ser lembrado. É o que ele está dizendo. Eu serei honrado pelo povo que me honra. Eu serei conhecido pelo povo que exerce a santidade dentro da igreja. Então, nós temos a incumbência de representar o reino de Deus. Então, eu vou deixar aqui um apelo para vocês, irmãos. Com temor e tremor, exerça a vontade do Eterno. Com temor e tremor, faça a vontade de Deus prevalecer. Quando Deus diz que as coisas devem acontecer da maneira dele, pratique a palavra de Deus. Os participantes da presença de Deus, da palavra de Deus, o ponto central aqui é que esses participantes exerçam com sabedoria aquilo que Deus entregou a eles, outorgou a eles, entregou de maneira sublime, que é a sua palavra, a lei do Deus de Israel, né, por intermédio de Moisés, que nós possamos ter amor por esta lei, que nós possamos exercer esta lei. Elas foram não somente explicadas a Nadab e Abiú, eles viviam o tempo todo debaixo desta lei e eles erraram. Então vigia, irmãos, porque talvez o fogo se apagou e eles não viram, talvez estava mais fácil pegar de fora. Então nós precisamos entender que tudo que Deus coloca tem um sentido, um significado. E ali no Monte Sagrado, eles presenciaram as manifestações da glória divina. Além disso, foram testemunhas oculares do que Deus fez com o povo no deserto. O pacto estabelecido de Deus com o seu povo. Nadab e Abiú estavam presentes. Nadab e Abiú ouviram. Nadab e Abiú cresceram debaixo desta palavra. Nadab e Abiú sabiam o que Deus queria. E por que fizeram ao contrário? Cuidado com a nossa humanidade. Cuidado de achar que você é o queridinho de Deus, ou de algumas pessoas que exercem algum tipo de autoridade sobre a igreja. Cuidado, 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 cuidado. Deus requer santidade dos obreiros, postura dos seus obreiros. Então, irmãos, fica essa palavra no seu coração, que nós possamos entender que
mesmo que tudo venha acontecer sobre nós, mesmo que às vezes seja difícil exercer o querer de Deus, muitas das vezes que parece mais fácil, né, cortar o caminho, parece mais fácil concordar com tudo, porque difícil mesmo é estudar a palavra, né? Difícil mesmo é separar tempo para a leitura bíblica, né? Difícil mesmo é botar o joelho no chão, meia hora, 40 minutos, né? É pouco, viu, de oração. Tô dizendo o básico, o raso, né? O mais ou menos. 40 minutos de oração é muito difícil, né? Então aí a gente começa o quê? Perder, ó, a sensibilidade do Espírito Santo. Talvez Nadab e Abiú perderam a sensibilidade do contato com Deus. Por quê? Porque estava tudo assim, muito claro para eles. Deus disse que eu não queria fogo estranho no altar. E eles fizeram o que não agradaram o coração de Deus. Então, nós vemos que essa ascendência levítica, essa ascendência araônica, a descendência de Nadab e Abiú não salvaram. A descendência de Nadab e Abiú não trouxeram para eles isenção espiritual. Eles foram julgados e condenados na mesma hora. Teve nem tempo de sofrer muito, né? Então, nós possamos aí, irmãos, nós podemos, né, entender de que tudo que vem sobre a nossa mão, nós temos que fazer com o coração aberto, com o coração totalmente desprendido das coisas dessa terra. Quando Deus estiver treinando você para ser um sacerdote da casa do Senhor, ou para ser sacerdote na sua casa, que você saiba agir com inteligência, uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual, que essas coisas, esse apressar, essa ansiedade excessiva hoje, que rodeia e que norteia o ser humano, não engesse o teu coração. Talvez Nadab e Abiú ficaram engessados por pensamentos comuns, engessados por uma vida corriqueira humana. Mas Deus não é comum, Deus não é humano, Deus não pensa como nós, Deus não falha, Deus não tarda, Deus não se arrepende. Ah, a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu. Isso são expressões humanas para que nós possamos entender como Deus trabalha. Mas Deus não se arrepende, Deus não tarda, Deus não falha, né? Fraquezas e enganos, tratar os mandamentos de Deus, diretos de Deus, vindo da fonte de forma leviana. Então, quando nós olhamos, será que nós não sabemos o que Deus quer? Fiz porque eu não sabia, irmãos, sabia, como Nadab e Abiú, só que é aquele povo, né, descrente que paga para ver. Cuidado. Não pague para ver o que Deus tem em suas mãos. Quando o cálice da ira de Deus transbordar, não pague para ver o cálice da ira de Deus transbordando, não pague para ver. Deus te ama, Deus quer o melhor para você. Ele deixou claro as suas instruções. Não trate com indiferença a palavra de Deus. Não trate com indiferença aquilo que Deus tem. Pecados têm consequências e algumas são mortais. Tem pecados para a morte, você sabia disso? Então, cuidado. Um deles é tratar com muita indiferença a palavra de Deus. Um deles é o pecar de maneira exagerada, de maneira desornada, desordeira, né? Quando nós fazemos isso, nós sofremos consequências. Então, irmãos, um tempo Nadab e Abiú fizeram o que Deus queria, não foi isso que os salvou, né? Você pode ser santo, você tem aí 40 anos, vamos dizer assim como eu, você pode ter sido santo há 39 anos, mas um ano, se você entrou em em pecado e andou numa vida de ai meu Deus, um pecado que persiste, que perscruta na sua vida, né? Uma vida pecaminosa, saiu a palavra. De maneira pecaminosa, quando você anda em cima disso, quando os seus trilhos são o pecado, cuidado. Esse um ano pode afundar a sua vida. Deus está dizendo, comece e termine de maneira santa. Os pais de Nadab e Abiú foram Arão. O pai de Nadab e Abiú foram Arão. Mas os pais, vamos dizer assim,
a ascendência deles, né? Foi Moisés, Arão, Isaac, Jacó. Nós vemos que eles vêm de uma linhagem totalmente diferenciada, mas morreram. Fica essa palavra no seu coração e é com pesar que eu termino esse texto hoje. Por quê, Paula? É com pesar porque às vezes, por bobeira, a gente se perde daquilo que Deus tem. Por bobeira, a gente deixa de ouvir a palavra de Deus. Então, nós vemos que são estatísticas que muito crente entra hoje. As estatísticas do pecado. Nós entramos muitas das vezes para o grupo dos insensatos, dos insanos. Vou terminar aqui dizendo para você, Lucas, ele vai dizer, louco, insensato. E a tua alma, para quem és? E se te pedires a tua alma hoje, para quem serás? Não seja louco e insensato como Nadab e Abiú. Não seja louco e insensato como o louco que Lucas descreve em sua palavra, no seu texto, perdão, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Não perca o foco da palavra de Deus. Jesus Cristo tem algo tremendo para você. Siga com capricho, com zelo, com cuidado o que Deus tem para você. E o que Deus tem, Paula? Está escrito aqui, ó. Nadab e Abiú perdeu o foco. Não perca o foco da palavra de Deus. Não perca isso aqui, ó. Só que ande com você de dia e de noite. Medite na palavra de dia e de noite. E faça segundo aquilo que Deus tem. Purifique o teu coração com o fogo do altar, o fogo que vem diretamente de Deus. Não deixa fogo estranho entrar no meio do altar do Senhor. E erga ele um altar no seu coração, de maneira que ele possa receber culto todos os dias, em nome de Jesus. Irmãos, dentro da igreja também, não permita que as coisas aconteçam desordenadamente para que a palavra de Deus possa ser deturpada, não. Mas que a palavra de Deus possa ser, em nome de Jesus, levada de maneira correta. Em nome de Jesus, da maneira que Ele quer. Porque assim Ele deixou para nós. Assim Ele detalhou para nós. Então, irmãos, fique com Deus, com essa palavra no seu coração. Mais uma palavra vinda do céu aí para a sua vida. E que o Espírito Santo de Deus esteja com você agora e sempre. Amém? Fique com Deus.